Olá, meu nome é Fábio Eduardo e hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Você pode ser um ponto fora da curva. Exato. Quando eu digo isso, um ponto fora da curva, significa dizer que você sai da mediana. Então, um exemplo, todos nós somos médium. Escutamos isso muito no espiritismo, né? Fulano é médium, mas só que todos nós somos médium. O que significa ser médium? É você estar entre a terra e o céu. Isso é ser médium. Quando você tem uma habilidade biológica diferente do padrão do ser humano, vamos assim dizer, aí você tem uma mediunidade ostensiva. Vamos usar um exemplo prático. A nossa língua é constituída de várias células receptoras e essas células elas são responsáveis pela detecção do sabor doce, azedo, amargo e assim sucessivamente. A população em média tem de 2.000 a 5.000 células na língua. Porém, tem pessoas que podem ter até 5.000 células receptoras. Então, essas pessoas têm uma habilidade de identificar um gosto diferente, do qual esse gosto é identificado pela média da população. Então, vamos supor que a pessoa experimenta uma comida específica e ela vai conseguir dizer várias sensações que aquelas pessoas onde tem a mediana das células receptoras, elas não vão conseguir entender isso, porque a pessoa é um ponto fora da curva. Estão entendendo a sacada? Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, não é nada que ele é espiritual, ele é especial, porque às vezes as pessoas viajam muito, né? Isso aí, na verdade, é o que acontece. Então, acabam que colocando misticismo e isso não é interessante. Então, mediunidade ostensiva, pessoal, é só uma percepção sensorial especial que você tem, do qual sai da mediana. Tem pessoas que têm essa mediunidade ostensiva também no ramo visual. Então, são pessoas que observam além do espectro visível, que são das cores que vai do vermelho ao violeta. Então, essas pessoas têm uma biologia especial no sistema ocular, né? No sistema receptivo da luz, do qual ela capta uma quantidade maior de luz dentro de um padrão especial. Por consequência, elas conseguem ver coisas que a população média não consegue. Então, acabam que colocando muito misticismo, e isso não é interessante. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que quando uma pessoa tem uma mediunidade ostensiva, ela tem uma especialidade biológica e não é nada viajado, que é coisa do outro mundo, que é coisa espiritual. Porque quando a gente aborda por essa linha, a gente começa a mexer com misticismo, começa a mexer com medo, e isso não é interessante. É interessante a gente sempre observar dentro de uma ótica científica para que aquelas pessoas que tenham essa habilidade, elas não tenham medo de ter essa habilidade, porque isso aí, na verdade, é uma coisa fantástica. Imagina você ter uma percepção sensorial olfativa mais aguçada, um sistema visual mais aguçado. Então você pode utilizar essas habilidades quando você não tem medo para um fim específico e a partir daí atingir um propósito, alguma situação favorável para a pessoa. Então, se você for um ponto fora da curva, não se preocupe. Simplesmente, vamos assim dizer, que você é meio que um X-Men. E isso é muito bacana. Pessoal, tem pessoas que elas têm... A nossa pele é constituída de mecanorreceptores. Então, são pequenos receptores que têm a possibilidade de sentir temperatura, tato, temperatura, calor, frio, etc., tato e vibração. Então, tem pessoas que têm uma quantidade maior de mecanorreceptores na mão, então elas conseguem sentir uma vibração diferente. São aquelas pessoas que quando chegam num ambiente, elas sentem um certo arrepio e sentem que ali não tem uma energia legal, né? Mas aí as pessoas ficam com medo dessas pessoas porque atrelam isso ao espírito, a questões espirituais. Mas não, é só uma habilidade biológica. Você sabia que cada pelinho do seu corpo ele tem um neurônio, um axônio enrolado nesse pelo, e o axônio
axônio. Eu não vou cortar não, deixa assim com ele mesmo. O axônio, uma das funções é levar informação para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, por sua vez, leva informação para o sistema periférico. Então é quando você sente aquele arrepio e vem aquela sensação de mal-estar. Então isso é uma habilidade de mediunidade ostensiva. Você saiu da mediana, é simplesmente isso. Então não tenha medo se você tiver uma habilidade de mediunidade ostensiva. Valeu, fechou? A dica de hoje é essa, use das suas habilidades, não tenha medo não, viu? Não vai cair naquele papo que pessoas dizem que é atrelado ao mundo espiritual, que é para você não mexer essas coisas. Não, mexa e abuse da sua percepção sensorial aguçada, ok? Tchau, tchau, até a próxima.